Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos nossos amados, nossa família da fé. Que Deus te abençoe grandemente. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de nossa escola bíblica online, que nós chamamos Prayer Academy. Que bom que você esteja aqui. Hoje eu estou muito feliz porque chegamos ao final de uma série maravilhosa, cheia de ensinamentos e princípios do reino transformadores, que foram de muita bênção, de grande bênção para nossas vidas, a arte bíblica da guerra. Quero louvar a Deus porque essa aqui é a classe 12. Nós vamos falar essa vez sobre os esquadrões dos céus. Não temas, porque são mais aqueles que estão conosco do que estão com eles, né? Que bom que você chegou até aqui, até o final. Eu preciso saber se você começou com a primeira classe dessa série e chegou até o fim. Para mim é importante. Quero te parabenizar. Eu vou dar um aplauso para quem chegou até aqui e fez todas as aulas assim direitinhas, né? Essa aula é muito preciosa. Nós vamos tratar de um episódio quando o inimigo cerca, sitia a cidade onde estava o profeta Eliseu. Se bem isso aqui não é uma guerra específica, mas já o povo de Israel estava em guerra contra os sírios, contra os arameus, né? Então eu queria que você guardasse no seu coração esses preciosos ensinamentos, né, para nosso crescimento espiritual. Mas quero antes de começar, quero dar a bem-vinda ao Espírito Santo. Seja muito bem-vindo nessa plataforma, nesse canal de YouTube. Quero que, em nome de Jesus, cada palavra saia do trono de Deus, não seja de nossa boca, de nosso entendimento, de nossa alma, nem de nenhum recurso humano. Quero que, em nome de Jesus, tudo que nós compartilhamos aqui venha pura e exclusivamente do reino de nosso Deus. Em nome de Jesus, quero que você receba seu coração, abra seus olhos, como eu sempre gosto de falar, diga assim comigo: Senhor Jesus, abre meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar e vislumbrar as maravilhas de tua palavra. Abre meus ouvidos espirituais, Senhor, para que eu possa ouvir a tua doce voz, e ore comigo dizendo e declarando, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que maravilha, amados, estou muito, muito feliz porque é tão bom chegar ao final de um projeto, né? Sempre é bom começarmos e terminar, né? E eu confesso a vocês que às vezes tenho grande dificuldade de poder concluir um projeto, né? E eu encorajo você. Muitas pessoas começam, mas não estão dispostas a pagar o preço. Sempre são distraídos por alguma coisa, acontece algum imprevisto e muitas pessoas têm dificuldade de terminar um projeto, né? Então, por isso é importante começarmos e terminarmos. Nós somos daqueles que terminam. Você é um guerreiro do reino e você tem uma missão, né? Principalmente nesse momento de poder ser equipado, treinado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus, ensinado pela palavra, porque a palavra de Deus é que nos traz direção para a nossa vida. Hoje preciso te falar disso, de como é importante que nós possamos ser direcionados, sermos pessoas guiadas pelo Espírito Santo, não por nossa cabeça, não pelo homem natural, pela mente natural. Nós somos pessoas espirituais e precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero enviar um abraço a todos os amados que fazem parte desse mover espiritual. Antes de começar a ministrar a palavra, me faça um favor, me deixe um like, me deixe um comentário, se inscreva ao canal, se inscreva no canal, porque é importante que você que está assistindo me apoie, né? Eu acabo recentemente, né, eu sou um canal pequeno em comparação dos outros, de chegar aos 1.000 inscritos. Isso fico muito feliz, porque não fizemos assim publicidade, né? Foi tudo assim de forma orgânica que nós chegamos. Então eu estou contente por ver esse resultado. Amém, amados? Assim que Deus seja louvado. Vamos agora, você me ajuda deixando um comentário. O que foi que Deus falou através dessa aula? Essa aula é preciosa. Uma das mais importantes desse curso eu deixei para o final. Falando de abrir os olhos, e foram as palavras, a oração que fez Eliseu para ser o criado
agora vamos ver. Abra seus olhos, Senhor, para que ele possa ver. Você já pensou? Você já imaginou que se nossos olhos sejam abertos ao mundo espiritual? Se nossos olhos são abertos, nós vamos ver um exército de anjos, milhares de anjos, cavalos e carros de fogo. Vamos ver um exército, os esquadrões do céu que nos rodeiam, que estão conosco e nos apoiam, estão para nos ajudar, para nos respaldar em momentos difíceis, em momentos de provas, de desafio, de perigo. Foi o que aconteceu aqui. Você já pensou aquela ameaça que você recebeu, aquela notificação judicial, extrajudicial, que você, de repente, você é notificado, você se sente que é uma má notícia, uma situação que você não tem a menor ideia e fica assim se preocupando, mas você não sabe que essa situação já foi resolvida? Se os olhos fossem abertos, você vai ver que aquele exército do céu está à sua disposição para te ajudar, para favorecer você e para estar contigo. Isso que é maravilhoso do Deus a quem nós servimos. Então, isso foi o que aconteceu aqui com Geazi, o criado, o servo do profeta Eliseu, né? De repente, ele viu toda uma multidão, um exército que se aproximava para deter o profeta e ficou apavorado, com medo. E ele ficou com tanto medo que o Senhor falou assim: Ah, Senhor meu, o que vamos fazer? A reação que muitos de nós temos. Bom, essa é a lição que nós vamos ver agora em Os Esquadrões do Céu. Nos esquadrões do céu, Segunda de Reis, capítulo 6. Vamos para a aula. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, e receba esta palavra, porque Deus tem grandes coisas para nós. Eu quero compartilhar a última lição dessa série maravilhosa chamada Arte Bíblica da Guerra. E eu vou te falar, Deus vai falar contigo, no nome de Jesus. Me deixe só aqui me organizar. Me deixe organizar para eu poder compartilhar com você o que eu tenho. Aí está, pronto. Segunda de Reis, capítulo 6, versículo 8. Veja só o que a palavra de Deus diz aqui. Disse que o exército arameu é ferido de cegueira. Estou com a versão NVI. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. O rei, aqui a Bíblia fala que era o rei de Aram, em Síria. E depois de reunir-se com seus conselheiros, ele disse: Montarei meu acampamento em tal lugar. Mas, escuta bem o que acontecia. O homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Então, assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus e repetidas vezes o profeta Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão quem é o traidor? Qual dos nossos está do lado dos reis de Israel? E respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel. É ele que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ele ficou furioso. Já pensou? Então, isso é muito antes dos grampos telefônicos, né? Muito antes de toda aquela tecnologia que hoje em dia muitas pessoas têm para poder espionar, e as agências de inteligência, eles fazem isso, né? Então, olha só que tremendo aqui. Versículo 13. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotá, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, olha só o que aconteceu, o servo do homem de Deus, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? Aí o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.
E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere seus homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme o Senhor, conforme o profeta havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta cidade que procura, gente. Siga-me, pessoal. Eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos físicos, né? E eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Eu devo matá-los? E ele respondeu: não. Não, o rei costuma matar prisioneiros. Acaso o rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco? Ordena-lhes que lhes sirvam comida e bebida e deixem que eles voltem para seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, nos mandou de volta para seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Aleluia! Que história tremenda, maravilhosa. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ministrar agora. Só me dê um instante aqui que eu vou fechar a janela do meu quarto. Tremendo. Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nosso Deus. Vamos falar hoje sobre os esquadrões do céu. Vamos falar hoje sobre o que aconteceu com esse profeta. Esse mesmo capítulo a gente já estudou em outra lição, quando falamos sobre os leprosos, né? Segunda de Reis, capítulo 6. Aqui vai falar sobre um episódio anterior. E eu deixei para o final, porque essa palavra está cheia de ensinamentos, revelações, que a gente precisa estudar e conhecer e poder aplicar na nossa vida. Abre nossos olhos, que forte essa palavra. Mas são aqueles que estão conosco que aqueles que estão com eles, né? Nós precisamos ter essa revelação em nossa vida. Muitas pessoas estão cheias de temor nesse tempo, com muito medo. E é por isso que essa palavra é muito apropriada para os tempos que estamos vivendo, que às vezes nos sentimos ameaçados pelas provações, pelas circunstâncias, pelas adversidades da vida. Muitas vezes nos sentimos assim: o que vamos fazer? Igual que o criado, que a gente não pode criticar a reação dele. Muitas vezes eu mesmo, você, qualquer um de nós pode ter reagido da mesma situação. Por isso, quem somos nós para estar criticando o que a reação espontânea, natural do criado, do servo do profeta Eliseu. Mas vamos ver um pouquinho do contexto. É importante que a gente estude o que está acontecendo aqui para você poder ter uma maior ideia dessa história bíblica. Quero que você guarde no seu coração essa palavra. A resposta de Eliseu, amados, é uma das declarações da fé mais poderosas de toda a Escritura. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então ele faz aquela oração breve, né? Mas que muda tudo. Eu te peço que lhes abras os olhos para que ele veja. Ele faz uma oração para o seu servo. O profeta não pede por mais um exército mais poderoso, não pede também um milagre, não, apenas pede a visão espiritual para que o Geazi possa ver o exército que estava já presente naquele cenário, né? Então, essa é a palavra que nós precisamos para esse tempo. Às vezes sentimos que a família, o ministério, o nosso trabalho, o negócio, nossa empresa, a liderança estão cercados por situações, por circunstâncias que superam as nossas forças. E o recurso que nós precisamos pode talvez não ser novo, pode ser que já esteja lá, esperando que nossos olhos sejam abertos para vê-los. Bom, onde acontece isso? Esse relato acontece na cidade de Dotar, né?
Vou compartilhar aqui mais um pouquinho. Isto acontece em Dothan. Que tremendo, gostei dessa imagem aqui. Nossa, Senhor. A nossa meta é enxergar com os olhos da fé o que já foi posicionado. Que tremendo isso. A experiência que teve, né? Então, é uma localização estratégica do TAM em rotas comerciais. Era o mesmo lugar onde José de Jacó, foi vendido, né? Aleluia. Graças, Senhor. Só um minutinho aqui, estou me organizando. Então, ele estava localizado na região montanhosa de Samaria, sobre uma antiga rota comercial, o mesmo lugar onde os irmãos de José o venderam para mercadores ismaelitas uns séculos antes. O rei da Síria, Ben-Hadad II, é o mesmo antagonista recorrente dos capítulos vizinhos de Segunda de Reis. Eles haviam tentado repetidamente armar emboscadas contra Israel, apenas para descobrir que o rei de Israel ele já conhecia seus planos de antemão, graças às revelações proféticas de Eliseu. Então ele ficava frustrado, convencido de que havia um espião em seu próprio campamento. Aí o rei sírio recebe a resposta de um de seus auspiciadores. Eliseu, o profeta que está em Israel, é ele que diz aos reis de Israel as palavras que tu falas, inclusive até na tua câmara mais secreta. Então o rei Ben-Hadad, né? Então ele envia cavalos e carros e um grande exército, um exército físico. Para quê? Para capturar um único homem. Um grande exército contra um profeta. Você pode acreditar um negócio desse? À noite, cercando a cidade. E é nesse contexto de ameaça aparentemente desproporcionada, que ocorre a revelação central desta lição. Esta narrativa muito interessante aqui, né? Se conecta de maneira extraordinária com dois momentos que molduram todo o ministério de Eliseu. Quando Elias é levado ao céu, Eliseu clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É importante você saber isso aqui. Quando ele vê a Elias partir, né? Então, ele reconhece que a verdadeira força da nação não eram seus exércitos humanos, mas a cobertura profética do profeta Elias. As mesmas palavras aqui, carros de Israel e seus cavaleiros, foi o que ele falou. Anos depois, escuta só que interessante, em seu leito de morte, o rei Joás, ele chora sobre o próprio Eliseu, pronunciando exatamente as mesmas palavras, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, que viu os carros de fogo cercando em Dotã, ele tornou-se ele mesmo, aos olhos de Israel, essa mesma espécie de cobertura profética, de força invisível. O que significa isso? Isso revela que a proteção de Deus não é um evento isolado, é uma realidade contínua que raramente é visível aos olhos naturais. Hebreus 11:1 confirma que a fé é a certeza do que não se vê. E Eliseu não orou para que Deus enviasse um exército, orou para que seu servo visse o exército que já estava lá. Que tremendo isso aqui. Então é importante de entender aqui, muitos reis, nós temos visto isso aqui na palavra, em todas as lições praticamente, sempre há um homem de Deus, sempre tem alguém que tem uma conexão com um profeta de Deus, com um sacerdote, com um levita, então sempre tem a participação profética, né? Então eles tinham muito respeito pelo profeta do Senhor. Eu estou vendo isso como um padrão que se repete. Então é por isso que os reis sempre consultavam a Deus através dos profetas. Eles sempre era muito importante nas guerras, nas batalhas, né? Que o que estou dizendo aqui que você deve dar muita importância ao profético na sua vida. Você deve buscar ao Deus, escutar
a direção de Deus através do Espírito Santo, da revelação da palavra, para poder tomar importantes decisões na sua vida, no seu ministério, no seu negócio, na sua empresa, com a sua família. Amém, irmão? É muito importante aqui fazer esse comentário. Bom, vamos aqui para os princípios do reino, porque são muito, muito importantes, né? Só um instantinho aqui. Sim, antes de começar a falar sobre os princípios do reino, quero te falar algo importante aqui. O que você vê com os olhos naturais, raramente é a imagem completa, né? O profeta, o homem de Deus, um grande homem de Deus, o evangelista Moisés Cerulo, costumava dizer que toda verdade é paralela, né? Tudo que nós vemos com os olhos físicos é um paralelo com uma realidade do mundo espiritual. Então, Deus nem sempre adiciona um recurso novo à sua situação. Muitas vezes ele apenas espera que seus olhos sejam abertos para reconhecer um grande exército, a oportunidade e a cobertura que ele já posicionou a seu redor. Se nós tivéssemos uma revelação dos esquadrões do céu, o exército celestial que opera a favor de nós, a nossa vida mudaria por completo. Amado, é importante que nós entendamos isso aqui. Eu preciso te falar sobre os esquadrões do céu, sobre o Deus a que servimos. O propósito principal com esse curso, com essa série que estive ministrando para vocês em todo esse tempo, é para nós termos uma revelação do Deus a que servimos, que é um Deus guerreiro. Ele é Jeová Sabaoth. A palavra o Senhor dos Exércitos, escuta bem, é o título que fundamenta todo aqui nessa palavra, nessa série importante. O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, é o título mais frequente de Deus relacionado com esse tema. É usado mais de 280 vezes no Antigo Testamento. Ele é Jeová dos Exércitos, às vezes traduzido o Senhor dos Exércitos, ou o Senhor Todo-Poderoso. E a palavra hebraica Sabaoth significa literalmente uma hoste organizada, um exército em formação. Que importante que a gente entenda isso. O Senhor dos esquadrões dos céus, o Senhor das hostes celestiais. Oh, aleluia! Que tremendo isso aqui, me enche de entusiasmo saber que temos um Deus todo-poderoso, que Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A Bíblia, esse título aqui, essa palavra, aparece pela primeira vez em 1 Samuel 1, versículo 3, e se converte no nome de guerra por excelência de nosso Deus. Ao longo de todos os livros dos profetas, como Isaías, Jeremias, Zacarias, no livro dos Salmos vemos essa palavra, o Senhor dos Exércitos, Ele, o Todo-Poderoso, é um título, um dos atributos de nosso Deus. Ele é varão de guerra, Ele é o comandante dos esquadrões dos céus. Nós precisamos ter uma revelação desse atributo, dessa natureza de Deus, que Ele é leão da tribo de Judá. Todos os nomes de Deus apontam para Cristo. Ele é um dos atributos mais poderosos do Deus a que servimos. Um Deus invencível, um Deus insuperável. Você não pode jamais comparar nosso Deus com nenhuma entidade, o demônio, o espírito territorial. Jamais ninguém pode contra nosso Deus. Satanás não pode contra nosso Deus. Quando nós vemos essa palavra, o Senhor dos Exércitos, né? Ele é como também um dos tantos significados, é como se fosse um exército em formação. Não é uma multidão desordenada, senão são esquadrões que têm um rango, que têm ordem, que têm uma assignação específica, né? Então é importante a gente entender isso. Esse mesmo termo, a palavra Sabaoth, se usa tanto para os exércitos humanos de Israel como para as hostes celestiais. Aleluia! O qual sugere que o exército terrenal de Israel era pensado como um reflexo, logicamente em menor escala, né, do verdadeiro exército organizado nos céus. Aleluia! Nós temos à nossa disposição o exército
o exército do Senhor, os exércitos celestiais. É importante que nós também tenhamos, isso aqui é muito importante você saber sobre da a revelação dos esquadrões dos céus. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão, essa informação, que os anjos, como uma massa uniforme, eles têm rangos e funções diferenciadas. De aí a imagem de esquadrões. Existem os querubins, os serafins, os arcanjos, está o anjo Gabriel, Miguel, né? Existem os principados, as potestades, os milhares de anjos do que fala em Apocalipse, em Hebreus, em Daniel. Quero que você, aqui eu preciso te falar isso da importância de nós termos um entendimento, um conhecimento dos anjos que estão à disposição para o povo, para o corpo de Cristo, os querubins que são guardiães da santidade de Deus e do seu trono, os serafins são adoradores ardentes na presença imediata de Deus, os arcanjos são aqueles comandantes de rango superior, como Miguel, por exemplo, o grande príncipe, né? Como encontramos em Daniel, em Apocalipse. Está Gabriel, que foi o anjo, o mensageiro de anúncios de máxima transcendência profética. Nós podemos ver isso no Novo Testamento, em Daniel 8 também. Estão os principados e potestades que nós encontramos no livro dos Efésios, principalmente o Efésios 6. Eles têm ordens de autoridade espiritual, tanto celestiais como caídas, né? Estão os milhares de anjos que são a magnitude numérica da corte angelical. Amado, eu preciso deixar isso aqui bem claro. Quando estou ministrando sobre esse assunto, sobre os esquadrões do céu, eu não quero que você malinterprete, né? Porque a Bíblia nós não podemos adorar anjos, nem dar-lhe tanta relevância. Eles estão ao serviço do povo de Deus, os herdeiros da salvação, como fala em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Acho que vale a pena a gente poder compartilhar o que fala a Bíblia, para nós termos um entendimento da forma saudável do que fala a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1. Aleluia. Um instantinho aqui, eu vou compartilhar para você na tela sobre que o Filho de Deus é superior aos anjos. Aqui uma observação importante, nós não podemos adorar anjos, né? Então, os anjos, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a câmera. Aí está. Dice, aleluia, aleluia. Estão aqui? Dice, os anjos, aleluia. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Glória a teu nome, Senhor. Que tremendo essa palavra. Então, eles são espíritos ministradores à disposição do povo, do corpo de Cristo, dos discípulos de Cristo. Cada um de nós tem seu próprio anjo. Isso aqui é importante, diz que um anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, né? Então, precisa você saber sobre isso. A Bíblia fala muito sobre anjos. E já falei que a palavra Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, ele é usada mais de 280 vezes no Antigo Testamento, né? Mas vou falar de algo importante aqui, do comandante, do príncipe do exército do Senhor. Você lembra que antes da conquista de Jericó, uma lição que estudamos, a lição 2, Josué tem um encontro decisivo com um ser espiritual, que ele não sabia quem era, ele ficou assim assustado. Ele até quando viu a aparição desse ser que se aproximava
de algo que se aproximava, que parecia um soldado, né? Se lhe apareceu um varão que estava diante dele com uma espada desnuda na sua mão. Ele, por acaso, ele já foi puxando a espada também. Ele pegou, se aproximou dele e perguntou: você é amigo ou é inimigo? Você está conosco ou está do lado deles? E a resposta que deu eh, essa pessoa que se aproximou para ele foi: não, não sou, sou apenas o príncipe do exército do Senhor que eu vim agora para estar com você nessa batalha. Josué, imediatamente ele se prostrou em adoração, algo que jamais faria diante de um anjo comum, né? Lembre-se que em Apocalipse tem uma situação parecida. O apóstolo João, ele tem as visões, né, estava recebendo a revelação do Apocalipse, e aí ele se encontra com um ser, né, que traz uma mensagem para ele, e ele se postra em uma adoração, e ele diz: não faça isso, eu sou apenas um conservo seu, eu sou um colega seu, não sou, eu sou alguém como você, não faça isso, você não pode me adorar, você não está permitido, eu não tenho permissão nem autorização de receber adoração, apenas um conservo seu. Que tremendo isso. Mas aqui, quando Josué vem para adorar ao comandante do exército do Senhor, uau, aleluia, ele deixa que Josué o adore. Então, muitas pessoas acham, outros teólogos, que provavelmente esse encontro de Josué com um anjo, né? Com um comandante em chefe, com um comandante dos esquadrões do céu, ele sim aceita a adoração, porque provavelmente diz que era o Filho de Deus. O que Josué estava tendo era uma cristofania, uma aparição do Filho do Deus vivo, a aparição de Cristo, né? Antes da sua encarnação. Então ele se apresentava como um comandante em chefe dos exércitos celestiais. Aleluia! Que poderoso, né? Eu não sei, você já teve algum encontro com anjo? Seria interessante você deixar aqui nos comentários dessa aula qual foi a sua experiência. Alguma vez você viu um anjo? Eu vou fazer aqui uma pausa na aula para te contar uma experiência pessoal. Nossa, como passa o tempo aqui. Mas eu preciso te contar algo que aconteceu comigo. Eu não tive a bênção como outros grandes homens de Deus que têm aparições, encontros sobrenaturais, tiveram visões abertas da glória de Deus, alguns até viajaram para o céu. Bom, minha experiência, eu tive experiência com anjos, sim, umas 2 ou 3 vezes eu posso contar de algo sobrenatural que me aconteceu. Eu fui contando nas minhas aulas, mas o que eu me lembro foi algo que aconteceu. Eu morava no Nordeste, morei desde o ano 1994 até o ano 2003. Exatamente. Estive lá bastante tempo, né? Assim, 9 anos. E eu estive lá naquela cidade maravilhosa de Natal, Rio Grande do Norte. Uma experiência maravilhosa com o nosso ministério lá. Foi aí que começa o Ministério Boas Novas. Eu fazia um trabalho com crianças, né? Com crianças de favela, de comunidades carentes, onde nós alfabetizávamos essas crianças, nós ensinávamos a ler, nós alimentávamos direitinho, eles tinham uma comida muito gostosa e nutritiva lá na nossa creche, e nós ensinávamos a elas, crianças pequenas, de 2 a 6 anos, ensinávamos a palavra de Deus. O ponto é do anjo, vamos para o anjo. Amados, em uma certa vez eu peguei emprestado um carro de um irmão da Alemanha, me lembro. Esse irmão querido me empresta seu carro e fomos dar um passeio com nossas crianças, né? Minha esposa, Glória, e nos visitava a irmã Ruth, né? Que já foi com o Senhor. Ela era da Bélgica, ela vai com seus filhos. Nós tínhamos, naquele momento, eram 7 crianças. Nós estávamos indo numa Forbelina, de cor preta. Olha que interessante os detalhes aqui. 7 crianças no carro, 3 adultos. Era uma época onde não tinha muita restrição, né, com as leis e tudo isso. A questão é que o carro estava lotado de crianças
e nós três no carro. E num momento, estávamos em Ponta Negra, era de noite. O carro pega uma parte de uma ladeira, né? Justo aí numa curva, bem na entrada de Ponta Negra. Não consigo te dar o nome, se queira engenheiro Roberto Freire, para aqueles que moram em Natal. Olha, subindo a ladeira, tem aquela paisagem maravilhosa lá embaixo, um lugar fantástico que se vê assim, é uma paisagem de cartão postal. A questão de que eu estava subindo por aquela ladeira, era um ano 1996, 97, tá? Não me lembro bem quando foi isso que aconteceu. A questão é que quando o carro vai subindo a ladeira, ele ficou, parou de repente assim, num lugar extremamente perigoso, porque vinham os carros a toda velocidade, e justo vem no local onde nós estávamos. Eu tentei encostar aí do lado, né, para eu não causar, mas não seja tão perigosa a experiência. E aí os carros passavam a toda velocidade e eu estava com as crianças, não estava muito preocupado. De repente, até passa um camarada aí falando: cuidado aí, viu? Nesse lugar onde você está aí morreu uma pessoa, teve um acidente, faleceu aí no mesmo lugar onde você está. Assim que tente você aparecer. Eu fiquei, obrigado, viu, por encorajar a gente, não quer ajudar a gente, empurrar o carro. Aí passou esse camarada falando do perigo de estar nesse lugar. Então eu fiquei mais aflito, né? Por causa da situação, estava com as crianças, 7 crianças pequenas, todas elas pequenininhas. Quando estávamos aí orando, pedindo a Deus o que a gente vai fazer, o irmão vai ficar bravo porque o carro parou aqui, vamos ter que chamar ao proprietário do veículo, né? Ao irmão. De repente passam 3 pessoas lá na frente, do outro lado da avenida, e eles ficam olhando a gente. Você quer ajuda? Por favor. Aí eles vieram, né? Os 3, e eu subi no carro. E aí eles empurraram o carro e o carro pegou. É uma coisa maravilhosa. Eram três pessoas que empurraram no carro, né? E bom, graças a Deus o carro pegou, já podia ir voltar, estava preocupado justamente por não ter que falar para o dono do veículo que o carro tinha dado problema, né? E não ter que consertar um veículo. A questão é que quando todo mundo sobe no carro, já estavam voltando aí para o local, e de repente eu falo assim para as crianças, né, para minha esposa, para a irmã que estava aí conosco, nos ajudando com as crianças, e falo assim: ainda bem que essas 3 pessoas vieram nos ajudar, né? Tá vendo como Deus é tão bom? E eles ficaram em silêncio, né? Como é, pai? Falaram as crianças. E ainda bem, Deus seja louvado, que Ele enviou esses 3 rapazes que vieram para nos socorrer, né? Justo para poder sair. E eles ficaram assim, todos assim: pai, era somente uma pessoa, falou um dos meus filhos. Não eram 3. E a irmã começou a rir. A Glória também falou: amor, só tinha uma pessoa, por que você está falando 3? Como assim? Eram 3 pessoas que empurraram o carro. Eu falei assim: vocês não viram, não? E ninguém tinha visto o que eu vi. Então eram 3 rapazes que nos empurraram no carro para eu poder sair daquele lugar perigoso. E todo mundo começou a rir e falaram: não, não, só tinha uma pessoa que empurrou o carro. A questão é que ficou assim de repente e caí na real. E eu percebi: puxa, então Deus enviou seus anjos para nos ajudar e nos socorrer. E isso foi tremendo. Foi minha experiência com anjos. Mas Deus seja louvado. Foi uma experiência de proteção divina. Graças a Deus, nada ruim aconteceu. Consegui entregar o carro a seu dono. E Deus guardou meus filhos e as crianças com quem estava aí naquele momento. E tudo deu certo, né? Essa foi uma experiência que eu tive que nunca esqueço. Mas todos sabemos, os que estiveram presentes, tive testemunhas do meu lado, que o Senhor nos permitiu ter um socorro do céu nesse momento de perigo, né? Que já inclusive de noite. Amém, precioso. Existe
algo maior, mais são aqueles que estão conosco do que estão com eles. A Bíblia fala de anjos, e eu não quero aqui que você entenda que eu estou querendo assim destacar e salientar o ministério dos anjos, mas nós precisamos ter uma revelação dos anjos, porque a Bíblia inteira, desde o Gênesis até o Apocalipse, fala de anjos. E nós precisamos, não podemos ser cegos a essa realidade. Não podemos, quando estamos diante de uma situação de perigo que demanda de uma intervenção divina, nós precisamos lembrar que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Amém, precioso? Bom, vamos lá. O tempo está passando muito rápido e eu tenho apenas 20 minutos para terminar. Aqui está o primeiro princípio do reino, foi o temor do Geazi, o temor de Geazi. Presta bem atenção, que importante isso aqui. Diz que o servo do homem de Deus, o Geazi, ele se levantou de manhã, ele saiu, e eis que um exército com cavalos e carros de fogo cercava a cidade. Então seu servo lhe disse: "Ah, meu senhor, que faremos?" E a reação de Geazi, escuta bem, não foi fraqueza de caráter, de paz, foi uma resposta humana natural, que todos temos. Uma reação, assim, uma resposta honesta diante de uma ameaça real, visível e aparentemente insuperável, né? Nós vivemos em um tempo assim, onde continuamente os desafios, os obstáculos que temos, as provas, o temor, o medo se tornou quase a linguagem comum de muitos cristãos, de muitos homens de Deus, inclusive, né? O temor, o que vai acontecer amanhã, o temor ao futuro, o temor à instabilidade econômica, um temor a uma nova pandemia, o temor a perder o que foi construído, o temor da próxima geração, será que nossos filhos vão servir a Deus? O Geazi, ele não estava errado no que vinha. O exército sírio realmente estava lá, era real, e era uma ameaça legítima. Preste atenção, o problema não era a percepção da ameaça, era que a percepção do servo, do Eliseu, estava incompleta. A Bíblia diz que por fé andamos e não por vista. Jesus disse para Tomé: "Oh, Tomé, vou te mostrar aqui as minhas mãos furadas. Bem-aventurado o homem, aquele que crê sem ter visto." Nós hoje vivemos em um mundo que precisa de evidências, de fatos reais para poder crer. Mas nossa vida cristã não é assim. Nós vivemos pela fé. Precisamos crer que existe um mundo espiritual, uma dimensão invisível, onde as coisas de verdade acontecem. Aí que está a realidade de tudo. Que nós vemos apenas uma parte, só o que está diante de nossos olhos. Escuta bem, a Bíblia diz que quando Samuel, o profeta, foi ungir Davi, ele viu todos os rapazes bonitos e com boa aparência, homens com muita força, né? Bom, provavelmente esse aqui seja o rei. Ele pensava Samuel, mas o Senhor disse não. Ele viu todos até que o Senhor disse: "Olha, o homem olha aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração, ele vê muito mais além." Então, por isso que nossos olhos precisam ser abertos ao mundo espiritual, à realidade desse mundo invisível. Escute bem, existe um exército celestial que está a favor de nós para operar, pronto para ser ativado e nos ajudar. Essa é a mensagem principal dessa palavra. E muitas vezes nós estamos dominados pelo medo, pelo temor. Deus está pronto para nos ajudar e nós estamos assim, oprimidos pelo medo e pelo temor. E foi o que aconteceu com Geazi. Olha, quem te diga que não tem medo é um mentiroso. Todos nós temos medo. Todos nós passamos. O importante aqui, amados, é a gente não deixar ser vencidos pelo temor. E essa é a vitória que vence o mundo, diz João na epístola. É a nossa fé. Essa é a vitória que vence ao mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Nunca esqueça disso. Por fé andamos, não por vista. A fé não nega a realidade visível, mas reconhece uma realidade superior
invisível. Deus seja louvado. Amado, se você se identifica mais com Geazi do que com Eliseu, não tenha vergonha disso. Eu também, essa palavra é para mim, porque eu sou uma pessoa que precisou muitas vezes poder ver para crer, né? Sempre tenho sido muito cético, muitas vezes incrédulo com as coisas sobrenaturais de Deus, mas hoje, graças a Deus, esse tempo ficou para trás. Mas eu vim hoje te dizer, Deus nos ama. Assim como Deus amava Tomé, assim como Deus amou Gideão, que pedia provas para poder acreditar que Deus estava com ele, esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão. Amém? O primeiro passo para nós termos uma fé madura não é fingir que nós sentimos medo. É como já é assim, levar nosso medo, nosso temor honestamente diante de alguém que possa orar conosco, para que nossos olhos sejam abertos. Amém? Nunca esqueça, Deus não nos deu um espírito de covardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. Um espírito que se recebe e não que se finge. Vamos para o segundo princípio desse ensinamento. O princípio de Deus são as oportunidades ocultas que não vemos. Abre meus olhos, Senhor. Que palavra maravilhosa, que oração tão linda. Escuta bem, Eliseu, abre seus olhos, Senhor. É a oração que revela oportunidades ocultas. Eliseu não respondeu ao temor de Geazi com uma repreensão, com uma bronca, nem com incompreensão, e muito menos com uma explicação teológica extensa. Ele apenas respondeu com uma declaração de fé, seguida de uma oração brevíssima. Não temas, Geazi, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eu te peço, Senhor, que lhe abra os olhos para que ele veja, para que possa ver os esquadrões do céu, para que possas ver quem são os que estão conosco. É uma das orações mais curtas e mais poderosas de toda a Bíblia. Amém. Abre nossos olhos, Senhor. Abre meus olhos para que eu possa ver as realidades do mundo espiritual. É algo que eu gosto, antes de pregar, sempre uso essa palavra. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ter uma revelação das Escrituras. Isso está na Bíblia, viu? Está escrito foi uma das palavras no Salmo 119. Abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de tua palavra. Essa é a oração mais importante que todo líder, todo ministro do Evangelho, todo homem ou mulher de Deus precisa fazer. Se você é um empreendedor do reino, um empresário, um discípulo de Cristo, um obreiro de Deus, precisa fazer essa oração. E não uma oração pedindo para que a crise desapareça ou o desafio. Não. É uma oração pedindo percepção espiritual. Que os olhos sejam abertos para a realidade do Espírito, para poder perceber que nós não estamos sozinhos, estamos acompanhados e rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, assim como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Aleluia. Que Deus nos ajude a poder enxergar mais além os recursos, as conexões, as oportunidades que já existem dentro da própria crise. Aquela montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo, que eram exércitos, os esquadrões do céu. Antes de que Eliseu orasse, a oração, escuta, não criou o exército, revelou aquilo que já estava lá. Me chama a atenção sobre esse negócio dos esquadrões do céu, porque é uma palavra muito usada pelo presidente argentino. Amados, eu não quero aqui você malinterpretar que estou querendo promover. Aqui não falo de política, você sabe bem, né? Mas me chama a atenção que um governante, uma autoridade, e da minha terra, ele fala muito sobre o exército do céu, que a força do céu nos ajude, né? Que a força, ele fala muito, né, sobre isso. Então, provavelmente ele tenha um entendimento. Uma pessoa que, se não discuto com você, tá? Não, por favor, não entre em polêmica. É uma pessoa estranha, difícil de compreender. Não estou concordando com seu comportamento, mas ele, com todos os seus defeitos, ele tem uma revelação que as forças do céu nos acompanhem.
Irmão, ele está lutando aí com uma esquerda brava, que ele está colocando tantos empecilhos para ele poder governar, mas apesar de todos os problemas que está tendo, a economia está melhorando, está mudando. Olha, ele não fez nenhuma mudança espiritual, mas é uma pessoa que tem um entendimento, né? Uma revelação sobre o exército celestial. Eu estou compartilhando isso apenas como uma referência, tá? Não me critique e não entre em polêmica comigo, porque não. É só apenas uma referência que todos nós, você e eu, precisamos ter essa mesma revelação do exército celestial, das coisas espirituais que acontecem ao nosso lado, enquanto nós vivemos no dia a dia. Não somos pessoas espirituais. E o mundo espiritual é real. Ele está tão próximo de nós que nós não podemos perceber. Ainda bem, né, que nossos olhos estão vedados para o mundo espiritual, que não podemos ver, né? Nós precisamos que nossos olhos se abram para poder ver. Tem pessoas que têm esse dom, esse privilégio de poder ver o mundo espiritual, de poder ver anjos, de ter visões abertas, de ter sonhos espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias, a profecia de Joel, em Atos capítulo 2, em Joel capítulo 2, diz que o Senhor, através do seu Espírito Santo, derramará seu Espírito sobre seus filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Isso não é uma utopia, nenhuma loucura, é real, é bíblico. A palavra de Deus diz que nós vivemos em um mundo espiritual e nós precisamos deixar de ser pessoas com mentes naturais. Se não termos a mente de Cristo, vivemos. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós muitas vezes somos como os discípulos que iam num caminho de Maús. Gosto de mencionar isso para poder reforçar esta palavra. Eles estavam assustados, com medo do que tudo que tinha acontecido em Jerusalém, a morte de Jesus. Provavelmente eles estavam indo para Emaús com medo do que tinha acontecido, da morte do seu mestre. E eles iam falando, conversando, quando aparece uma pessoa aí que começou a conversar com eles. E ele começou a compartilhar as escrituras com eles, e foi uma conversa muito legal, muito edificante. Eles gostaram dessa pessoa que acompanhou eles no caminho. A questão é que quando eles chegaram em um certo horário, eles disseram: venha compartilhar conosco, não vai não, é tarde já para você andando essa hora, chega compartilhar a mesa conosco. E eles convidaram essa pessoa para vir conversar com eles. A Bíblia conta que no caminho a Emaús, quando eles se sentaram com esse camarada, com esse colega que falava tão bem das Escrituras, eles dizem que no partir do pão, quando partilharam o pão, então se abriram os olhos. O entendimento deles se abriram. A palavra, literalmente, na Bíblia Almeida, ela diz que se abriram os olhos. E aí eles reconheceram que essa pessoa que tinha acompanhado eles no caminho era Jesus de Nazaré, o homem de Deus, com quem ele tinha sido ressuscitado. Ele estava vivo. Diz que os olhos se abriram. E, bom, aí tiveram nesse momento que o homem foi embora. Mas que tremendo, né? Já pensou? Muitas vezes estamos tão distraídos em nossas coisas. Eu não sei qual é o seu problema, meu irmão, qual é a provação que você está vivendo, mas quero te dizer que Jesus, Ele sabe de sua vida, Ele está te acompanhando, Ele está te apoiando e provavelmente aquele problema que você tem, Ele já enviou a solução em nome de Jesus. Amém? Receba isso. Senhor, abre meus olhos. Nós precisamos orar continuamente essa palavra que Jesus, Ele quer abrir nossos olhos para as realidades do mundo espiritual que está ao nosso redor. Nossa, o tempo está passando. Vamos para o princípio número 3. Que poderosa esta palavra, amado. Eu amo esta história, uma das histórias preferidas. Os esquadrões à nossa disposição. Tenho falado um pouquinho sobre isso aqui. Mas quero te dizer que aqui o Senhor diz que abre os olhos do monstro e ele viu. E o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, né? O que já se vê não é um milagre criado naquele instante, é uma realidade permanente.
Porque o Eliseu ele via e o Geazi não conseguia ver a realidade do mundo espiritual. Eliseu estava acostumado a ver isso em todo momento. Simplesmente ele estava agora orando para que se torne visível para Geazi, seu servo, para ele não ter medo. Voltamos para Jeová Sabaoth. É um dos títulos mais frequentes de Deus no Antigo Testamento. O Senhor dos Exércitos. Quer saber como é Deus? Nós temos a nossa obrigação, nosso compromisso, a nossa missão de conhecer a Deus. E esta é a vida eterna, diz a palavra, a oração de Jesus em João 17, que te conheça, que conheçam o Deus verdadeiro. E esta é a vida eterna, que nós possamos conhecer quem Deus é, quem você acha que Deus é, qual é a percepção do Deus que você serve. Geralmente é um Deus muito pequeno. Por isso que as pessoas ficam ansiosas, cheias de medo, de temor, de preocupação, de angústia, porque não conhecem o Deus tão grande como Ele é, tão poderoso. Ele é Senhor dos exércitos, barão de guerra, invencível é o nosso Deus. Então precisamos conhecer esse Deus. Amém, precioso. Ele é o Senhor dos esquadrões dos céus. É uma referência direta aos exércitos celestiais sob seu comando direito. Esse mesmo princípio é reforçado em passagens como Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Hebreus 1, versículo 14, fala que os anjos são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de heredar a salvação. Aleluia! O exército que viu Geazi não era uma exceção, é a condição permanente de todo filho de Deus. Se nós vivêssemos, escuta bem o que eu vou falar para você, se nós vivêssemos mais buscando a Deus, se nós tivéssemos um estilo de busca de Deus, a nossa vida seria diferente. Nossa vida seria totalmente, nós teríamos essas visões contínuas do exército celestial, dos esquadrões do céu que estão à nossa disposição. Amém, precioso? Não, nunca se esqueça disso. Pelo amor de Deus, receba isso aqui. Você não está lutando suas batalhas sozinho. Embora a cidade te faça sentir assim, há uma cobertura celestial que está ativa à sua disposição, e frequentemente também há uma cobertura terrena através de mentores, pastores, companheiros de oração, grupo de oração, uma comunidade de fé, sua igreja, que Deus já posicionou ao seu redor. Então nós precisamos aprender a reconhecer e apoiar-nos neles, poder ter essa vida. Em vez de carregar cada batalha em isolamento, conte com ajuda, com apoio que vem da parte de Deus. Bom, vamos agora para o princípio da cegueira. Olha que importante aqui. O princípio da cegueira. Parece engraçado falar disso, né? Mas ela é real. A segunda oração de Eliseu pede que ele faz samberim. Essa é a palavra, samberim. Né? A cegueira, a confusão, que venha samberim sobre o exército sírio. Eu estou falando aqui porque ela tem um propósito aqui. É a mesma palavra hebraica usada apenas mais uma vez em toda a Escritura, quando os homens de Sodoma são cegados na porta de Ló. Ele aconteceu samberim. Com essa única palavra, Eliseu neutraliza completamente um exército inteiro. Aqui que está o milagre, sem derramar uma única gota de sangue, sem ele usar armas, sem arco, sem flechas, sem espadas. Ele conseguiu deter a todo um exército com isso, apenas uma palavra, samberim. Eles ficaram cegos. Irmão, que tremendo isso aqui. A estratégia de Eliseu não foi evitar o conflito, mas resolvê-lo de uma maneira que preservasse vidas e abrisse a porta para algo melhor, uma paz duradoura. Que tremendo. Amados, há tanta revelação nisso aqui. A sabedoria de Deus permite desarmar uma ameaça
sem a necessidade de uma confrontação violenta ou destrutiva. Aleluia. Nem toda vitória é destruir o concorrente. Às vezes a estratégia divina apenas desativa a força, a hostilidade de aquele que está do outro lado como seu inimigo. Vamos já para o último princípio, acabou meu tempo aqui. É a misericórdia como estratégia superior. Você seria capaz de perdoar seu inimigo, irmão? O ato de misericórdia como uma estratégia superior à vingança. O rei de Israel, quando teve todos eles na frente, o que faço com eles? Vou matá-los, vou matá-los. Ele ficou já todo assim empolgado. Vamos matar esses caras aqui, o exército inimigo que você trouxe. O inimigo estava indefeso, sem armas, né? Então ele se ordenou exatamente fazer o contrário. Não. Vai dar pão e água, alimenta eles, envia-los de volta à sua terra. Assim que foi um resultado que não foi apenas ético, foi estratégico, porque a Bíblia diz que essas pessoas, esse exército em particular, nunca mais vieram as tropas armadas de Arã, da Síria, à terra de Israel. Aquele pessoal, né, depois voltaram, não? Como sempre Israel estava envolvido em batalhas, em guerras, em lutas, né? Então, a misericórdia alcançou o que a vingança jamais teria conseguido. Uma temporada real de paz. Esse princípio é um princípio muito importante para todo líder, para todo homem de Deus, né? De exercer de misericórdia. Quando você tiver vantagem total sobre um concorrente, sobre alguém um inimigo, né? Ou sobre uma parte em conflito, agir em misericórdia precisa ser logicamente guiado pelo Espírito Santo. Confirme com Deus, né? Essa graça inesperada muitas vezes produz calma, paz, tranquilidade de uma forma duradoura, muito mais do que dominar, que someter, que derrotar, que destruir seu oponente. Vamos orar, irmãos. Eu preciso já parar essa história. Que tremendo isso aqui. Quero falar com você, que você aplique na sua vida, te fazer algumas perguntas importantes, né? Que circunstância na tua vida você sente nesse momento como um servo, assim como o servo de Eliseu, qual é a circunstância que você precisa identificar na sua vida, que parece que não tem uma saída visível? É importante você identificar esse cerco agora mesmo, porque a gente vai orar por ele. Se você orasse hoje pedindo olhos para ver, em vez de pedir que a circunstância mude imediatamente, que recursos, que pessoas ou soluções você poderia estar ignorando? Qual é a cobertura terrena que você tem? Você tem companheiros de oração? Ou você anda sozinho carregando seus problemas? Você tem mentores em tua vida? Uma comunidade de fé? Uma igreja? Um conselheiro? Alguém com quem você pode abrir seu coração, pedir oração? Você tem alguém à sua disposição? Ou você tem ignorado esse princípio por carregar suas batalhas em isolamento? Estamos falando aqui sobre a importância de termos uma cobertura terrena que nos ajude para não andar sozinhos. Há alguma situação de conflito em seu âmbito profissional onde a misericórdia, em vez da confrontação, da vingança, poderia produzir uma paz mais duradoura? Amado, Deus tem tantas coisas grandiosas para nós, mas precisamos amadurecer, precisamos aprender, e precisamos levar a sério que a vida espiritual é muito importante, uma prioridade para nossas vidas. Você não pode apenas se alimentar o seu corpo, você precisa também alimentar seu espírito. E você crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer na fé, crescer em amor, crescer espiritualmente no conhecimento da palavra. Não fique conformado com o que você sabe. Não se acomode. Seja ambicioso com seu crescimento.
porque Deus tem muito mais para lhe dar, sabedoria, inteligência espiritual. Amém, precioso? Preciso que você ore comigo nesse exato momento. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Abre meus olhos, Senhor. Diga assim comigo: abre meus olhos, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque assim como o servo de Eliseu, que foi cercado por circunstâncias que parecem superar completamente minhas forças, com temor batendo a porta do meu coração, eu te peço, assim como Eliseu pediu, que abra meus olhos para ver o que já está lá. Não te peço por mais força, por mais exército, um exército novo, por mais... Oh, Senhor, Senhor, eu te peço que me des a revelação dos esquadrões do céu, do exército do céu. Me dê a revelação que Tu és o Senhor dos exércitos. E Tu me deste, Senhor, anjos poderosos que já estão posicionados a meu favor para me ajudar nessa situação em particular. Pai, eu declaro que são mais aqueles que estão comigo do que aqueles que estão contra mim. E eu declaro que maior é Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Maior és Tu, Senhor, com Tua provisão invisível. Obrigado, Papai, por essa poderosa palavra, esse ensinamento profético. Quero ser transformado em nome de Jesus. Amém. Sinto no meu coração que você deve falar: eu renuncio a todo espírito carnal na minha vida. Renuncio a todo demônio do inferno, de incredulidade, de ceticismo. Senhor, de viver com minha mente natural, como um homem natural. Eu declaro, Senhor, que eu vivo pela fé de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Uhul. Aleluia. Que poderoso. Amém, amado. Você foi edificado com essa palavra. Que lindo, não é verdade? Que maravilhosa que é a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus. Obrigado por ter chegado até o final conosco nessas histórias, nessa série, A Arte Bíblica da Guerra. Bom, quero te dar uma notícia. Se você for abençoado com esse curso, bom, esse curso foi gratuito, não estou cobrando por ele, né? Mas para aqueles que querem dar um passo mais, poder conhecer mais, tudo isso nós temos a Escola Bíblica, já com a certificação. Eu vou te falar mais disso em outro momento, né? Não quero te vender nada, mas sim quero te mostrar e te vender meu livro. Chegou, graças a Deus, ele já está em português. O prazer de buscar a Deus. Todo em português. Inclusive, bom, a letra é menor que a outra e tem menos páginas. Então, acho que você consegue ler ele tudo direitinho em português. Já está pronto. Assim que quer ajudar nosso ministério, não consegue dar uma oferta, mas você pode pelo menos comprar esse livro e nos abençoar. É em português, viu? Ele está há poucos dias, estou com ele. Assim que eu estou muito feliz de apresentar para vocês. Precisamos muito de pessoas que possam nos ajudar comprando esse livro, que toda a venda que fazemos é para poder financiar os custos desse ministério. Nós queremos abençoar muitas pessoas que não têm como adquirir uma certificação ministerial. Todo esse material é justamente que estamos compartilhando para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Eu te envio um abraço fraterno. Deus te abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado. Envio um abraço muito grande. Tenho uns amigos chamados Juliana e Juli Alves. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amo vocês, que são nossos irmãos queridos, que estamos discipulando aqui bem perto, na cidade de Paulinha. E quero abençoar toda a nossa família da fé que nos acompanha nesse ministério. Amém, queridos? Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma pausa com a escola bíblica. Provavelmente vamos voltar no mês de agosto, a fins do mês de agosto. Precisamos fazer uma parada técnica, estratégica. Te convido a se enriquecer espiritualmente com todos os nossos canais. Nosso canal em espanhol, Prayer Academy,
e o canal do Ministério de Boas Novas, que tem mais de 400 vídeos de ensinamentos da Palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Se você for abençoado com esse vídeo, por favor, curta o vídeo, mas dê um like e se inscreva no canal. Me ajude, por favor, a poder divulgar esse ministério da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.